Bom dia a todos, bem-vindos aí para o último dia do Congresso da BDF. O nosso painel vai discutir questões tributárias controvertidas no ambiente de economia digital. Eu tenho o prazer, de anunciar 4 grandes painelistas de hoje. E sem mais delongas, e claro, agradecendo todo o apoio da BDF, o Gustavo Brigagão, Daniele Brigagão, o Roberto Duque Estrada, todos que de forma direta ou indireta estão participando para o sucesso dessa iniciativa. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero ressaltar muito rapidamente, é que a era digital, ela por si só traz grandes controvérsias sem maiores complicações, A gente tem uma predominância de bens intangíveis, uma efetiva desmaterialização, seja com impressão 3D, internet das coisas, os negócios vão sendo realizados sem a presença física, essa desvirtualização, ela leva necessariamente ao efetivo deslocamento das operações, a gente vê o e-commerce, hoje o consumidor vai direto na loja online, então os serviços são prestados remotamente, a gente sai de uma economia do ter para uma economia do compartilhar propriamente, os modelos consumer to consumer são intermediados por meio dos marketplaces, que nós vamos trabalhar aqui, e hoje, os dados têm valor, E a partir dessa dinâmica completamente diferente, chegamos aos dilemas que, feliz ou infelizmente, o sistema brasileiro sempre nos empurra, Que tributo deve ser pago, quem deve pagar, quanto deve pagar. Então, eu acho que a era das novas tecnologias, ela acaba por incrementar ainda mais esse dilema e trazer para nós grandes controvérsias nessas esferas, seja com a Lei Geral de Proteção de Dados, impressora 3D, marketplace, ou mesmo se essa dicotomia serviço e mercadoria, ela vem se sustentando. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro grande painelista, o doutor Paulo Ares Barreto, livre docente em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, professor associado de Direito Tributário da mesma instituição, vinculado ao Departamento Econômico, Financeiro e Tributário, advogado e parecerista. O bloco temático dele está relacionado à impressão 3D, caracterização de industrialização por encomenda ou prestação de serviço, análise da solução de consulta COSIT número 97 de 2019. Doutor Paulo, passa a palavra. Bom dia a todos. Uma satisfação enorme participar desse congresso. Deveria me surpreender com o sucesso dele nesse momento virtual, mas já aprendi que tudo que a BDF faz com bastante êxito, com uma competência incrível, e eu queria efetivamente cumprimentar toda a diretoria da BDF, na pessoa do Gustavo Brigagão, que é um lutador incansável, pelo sucesso, pelo êxito desse evento. Queria cumprimentar meus companheiros de mesa aqui, uma pessoa da Gisele Bossa, que gentilmente me apresentou, e dizer que, quando eu vejo num temário como esse, a frase, questões tributárias controvertidas, eu nem me preocupo em saber qual é o complemento da frase, porque no Brasil, questões tributárias são todas controvertidas, independentemente do tema que se apresenta. Mas, efetivamente, não há como negar que o ambiente digital, a chamada economia digital, tem trazido aí uma série de desafios instigantes e relevantes em face da tributação. O meu subtema é impressão 3D, industrialização por encomenda ou prestação de serviço, análise da consulta COSIT 97 de 2019. E aqui já um aspecto a ser considerado, nós temos uma solução de consulta exarada no âmbito federal, diante de uma potencial dicotomia ISS e TI. E, nesse cenário, não é de se surpreender que a lógica prevalecente é uma lógica de
preservação maior do IPI em relação potencialmente ao ISS. Vou comentar o contexto da consulta, que é singela, alguém que tem uma máquina e que utiliza essa máquina para fazer a impressão 3D, enfatizando que o faz sob encomenda, quer saber qual é a tributação cabível. Nesse contexto, até afirma que usa um profissional para auxiliar no processo, e aí vem a dúvida, o objetivo maior, que é como tributar essa realidade, essa potencial nova realidade. O debate me faz lembrar exatamente um último congresso internacional realizado no Brasil, também sob a liderança do Gustavo Bejarrão, aí já no âmbito da IFA, no Rio de Janeiro, acho que há 3 ou 4 anos, no qual, num seminário pequeno, não era nem nas sessões plenárias, debatiam sobre esse novo mundo digital, 2 professores muito consagrados aí mundialmente falando. De um lado, o professor Rosenblum, da Universidade de Nova York, e de outro, a professora Rita de la Féria, que inclusive vai participar do painel que teremos às 11 horas, cuidando do tema reforma tributária. E a análise era sobre a internet, economia digital, e o professor Rosenblum, surpreendentemente, disse: olha, não mudou nada. Lembram daquele velho catálogo no qual nós recebíamos propagandas impresso em papel? A internet é isso de uma forma mais organizada, mais estruturada, um acesso mais fácil, um gigantismo maior, mas, em verdade, o mundo continua o mesmo. Mudou o suporte físico, mas as questões não tributárias, fundamentalmente, não mudaram. Na outra ponta, a professora Rita de la Féria defendeu um cenário oposto, que este mundo virtual, digital, trazia efetivamente uma perspectiva, dificuldades muito grandes e que o mundo tinha mudado radicalmente. E quer me parecer que talvez a virtude aí esteja exatamente no meio dessas duas posições. Vale dizer, não me parece possível afirmar que tudo mudou. E também não me parece possível afirmar que nada mudou. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não me agrada a própria distinção entre uma economia digital e uma economia não digital. Eu acho que esse fenômeno econômico tende a uma miscigenação, a uma indiferenciação cada vez maior, e a prova disso é que o próprio ordenamento jurídico brasileiro, quando se deparou com a questão do comércio eletrônico e foi promover alterações constitucionais para fins de incidência de ICMS, começou debatendo a venda online, mas na solução encontrada para o enfrentamento do problema, não se dissociou vendas online e vendas realizadas de uma forma presencial. E aqui, nesse nosso debate, efetivamente, o que nós temos é uma circunstância na qual uma determinada atividade, que antes, potencialmente, poderia ser feita e deveria ser feita manualmente, artesanalmente, emprego intensivo de mão de obra, ou coisa parecida, em algum momento passa a ser objeto de produção por intermédio de uma máquina. E não há nada de novo em produzir qualquer coisa usando uma máquina. Portanto, de uma certa forma, sob essa perspectiva, nada mudou. Obviamente, quando eu falo num cenário em que, por intermédio de uma impressora 3D, eu posso ter na minha casa, eventualmente, eu possa vir a simplesmente apertar o botão e
de repente eu tenho lá uma cadeira, uma mesa, um objeto corpóreo e etc. Essa é efetivamente uma novidade portanto, aqui fazendo coro com a Rita, eu preciso tentar entender essa realidade, e aí vem o desafio grande, o desafio do tema das 11 horas, reforma tributária. Se já era difícil extremar os conflitos de competência entre IPI, ICMS, ISS, o esquecido IOF, que tem muito relevo nos conflitos de competência hoje existentes, à luz de uma economia mais tradicional, mais corpórea, menos digital, obviamente, esses problemas se avolumam muito fortemente num cenário de impressão 3D e temas como temas dessa natureza, das coisas. O que fez a solução de consulta? Primeiro, firmou um posicionamento no sentido de que a impressora 3D nada mais é do que uma máquina de fabricação de objetos. Portanto, volto a dizer, nenhuma novidade. E aí, o foco no seu interesse, no interesse do fisco federal, a impressão 3D é atividade industrial, pois, ao manejar matéria-prima ou produto intermediário, obtém-se espécie nova, transformação, fato gerador do IPI. E aqui quero também ressaltar que a própria solução de consulta estabelece uma exceção no que se refere à própria legislação do IPI, no sentido de que não se considera industrialização a preparação de produto por encomenda direta do consumidor ou usuário na residência do preparador ou em sua oficina, desde que em qualquer caso seja preponderante o trabalho profissional. Em outras palavras, nas situações mais claras, ninguém haverá de dizer que o alfaiate industrializa produtos. É uma atividade pessoal, não raro, realizada na própria residência do alfaiate, para o consumidor final. O objeto que ele produz é o único. Assim como, por exemplo, segundo exemplo, nessa mesma linha, a atuação realizada pelo protético no âmbito odontológico. São atividades manuais, e dessa perspectiva, a atividade que antecede o produto ou o serviço não se diferencia na sua essência. O que eu tenho, efetivamente, para fins de incidência de IPI, ao fim e ao cabo, é um produto, um bem corpóreo posto em comércio. No caso do ISS, eu tenho uma utilidade material ou imaterial decorrente daquele fazer a terceiros, sob regime econômico, no âmbito do direito privado e assim sucessivamente, para usar aqui a conceito de serviços elaborado pelo professor Aires Barreto. Pois bem, quais são os critérios jurídicos relevantes enfrentados nessa solução de consulta e que, de resto, são os critérios mesmos que devem ser enfrentados em toda e qualquer dicotomia que possa envolver IPI e ISS. No caso específico, havia uma dúvida adicional se o IR era de ser recolhido a 8% no regime de lucro presumido, por ser uma atividade industrial, ou 32% por ser uma prestação de serviços. Portanto, havia também essa questão decorrente da complexidade do nosso ordenamento jurídico, dos regimes diferenciados de apuração do imposto sobre renda. Que critérios são demarcados na resposta à consulta e que podem ser trabalhados juridicamente, doutrinariamente, em relação a esse tema? O primeiro deles é a relevância ou não do uso da máquina. E de uma certa forma, a consulta, a resposta procura dar relevo à existência dessa máquina que produz o protótipo. Mas esse não me parece ser um critério juridicamente relevante. Se a gente voltar ao exemplo do alfaiate, o alfaiate também usa a sua máquina de costura para elaborar, para
produzir aí o terno sob medida a quem assim deseje adquirir. Portanto, o só fato de haver uma máquina não me permite ser bastante suficiente para determinar ou não a incidência de perigo, se é definir se é produto ou se é serviço. A questão da pessoalidade, essa é uma questão que também está posta e aqui quero me parecer que a circunstância de eventualmente usar uma máquina não retira a pessoalidade da relação jurídica travada. De uma certa forma, o que me parece existir aqui é basicamente o mesmo debate que temos em alguns casos já julgados pelo STF, em outros casos a serem ainda apreciados por aquele tribunal. Me refiro ao julgamento da produção de embalagens sob encomenda e me refiro também à temática da industrialização por encomenda. Essa segunda temática ainda pendente da apreciação pelo Supremo, devo até fazer essa citação nesse caso. A primeira delas, já resolvida nos seguintes termos: ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Ação direta de constitucionalidade 4389. Ou seja, o descrime efetuado pelo Supremo, que é o mesmo que já foi afirmado em algumas discussões no tema industrialização por encomenda, é o da inserção no processo produtivo, numa cadeia de produção, ou não. Se inserção nessa cadeia de produção, se não, ISS. E exatamente nesse cenário é que me parece importante ter em conta que há vantagens e desvantagens sobre essas duas perspectivas. Se eu trilho a lógica da inserção, eu vou ter potencialmente tributos até mais gravosos em termos de alíquota, mas vou ter também a proteção, entre aspas, do princípio da não cumulatividade. Se eu estou diante daquela relação própria do protético, do alfaiate, não. Aí eu tenho a incidência do ISS. Obviamente, ainda tem algumas discussões envolvendo a própria licença de uso para impressão dos produtos em máquina 3D, mas não haverá uma palestra especificamente sobre o tema, eu vou deixar isso de lado. Mas vou encerrar, até porque já me informaram que meu tempo está por se esgotar, afirmando que, verdadeiramente, embora o mundo novo tenha ingentes desafios, quer me parecer que não há como resolver os desafios do mundo novo sem nos atentarmos para as categorias de direito, para os institutos consagrados no direito, a intermediação, a compra e venda, o produto industrializado, o que é o serviço. E muitas vezes alguém retoricamente diz: olha, essas são aproximações que faziam sentido no direito romano. E eu encerro aqui com Roth e Carrasa, no sentido de que o direito romano não morreu, é imortal. O que nós efetivamente precisamos é bem conhecer esses conceitos jurídicos e utilizá-los, porque é o único mecanismo eficiente de resolver adequadamente conflitos de competência em matéria tributária. É isso que eu tinha a dizer inicialmente. Agradeço a oportunidade e vou a palavra à nossa querida presidente, Gisele Rossi. Obrigada, doutor Paulo Aires. Acho que foram super precisas e preciosas suas colocações. Realmente, essa questão da preponderância, né, das atividades para a gente segregar ICMS e ISS, ela é extremamente complexa. Por outro lado, a gente também tem a questão de potencial impacto no lucro presumido, né? Se considerarmos a questão do IPI, né, do estabelecimento industrial propriamente, a gente vai para um presumido de 8%. Em contrapartida, na exceção da própria solução, a gente pode ir parar num lucro presumido de 32%. Ou seja, pode ser uma oneração e desoneração, entre aspas, a depender do enquadramento.
Então, eu acho que é bem relevante, a gente pode depois até comentar um pouquinho mais nos debates. Sem mais delongas, imediatamente eu vou passar para o Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira. Ele é líder do grupo temático de trabalho GTT em tributação da Brascom e membro da Comissão de Contencioso Tributário da OAB de São Paulo. Ele vai tratar da natureza das atividades desenvolvidas pelas plataformas e marketplaces, a intermediação ou revenda de mercadorias e serviços. Obrigada, Luiz Guilherme. Passo a palavra para você. Obrigado pela apresentação, Gi. Agradeço muito ao convite. Sempre aí, como o Dr. Paulo falou, a BDF protagonizando grandes eventos, né, o Brigagão, a Fê Paris, Daniele Brigagão, tem feito realmente um grande serviço para a comunidade jurídica, né? Eu acho que um dos pontos muito interessantes de todos esses eventos, nessa época de lives que a gente tem vivido, é a possibilidade de grandes intercâmbios, né? Um congresso que, apesar de ser internacional, em tempos físicos seria realizado provavelmente no Rio de Janeiro, com uma dificuldade de intercâmbio maior de outras pessoas. A gente está aqui num painel com paulistas, com gente de todos os lugares, isso tem sido uma tônica, né? Participantes internacionais, e esse intercâmbio realmente é muito, muito frutífero e a tecnologia tem propiciado. Para começar a falar da natureza do marketplace, né, o tema proposto é tentar classificar o marketplace dentro do que seria sua natureza, ou intermediação, serviços de intermediação de negócio, ou revenda de mercadorias e serviços, né. Eu acho que é interessante, começando a falar um pouco da contextualização da internet e como a digitalização ela veio derrubando muitas previsões que sempre foram feitas, né, a partir do que se afiguraria como o cenário principal na digitalização da economia. O marketplace, para mim, é uma prova disso, né? Quando surgiu o e-commerce, a expectativa que se tinha era de uma grande descentralização, né? Com cada vendedor podendo ter acesso direto ao comprador final via internet, sem a necessidade de um intermediário. Quer dizer, você não precisava mais ir numa loja física, num supermercado para comprar alguma coisa. Você poderia, via internet, com transações ponto a ponto, comprar diretamente do fornecedor. Interessante que o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O mercado se concentrou ainda mais com o surgimento de grandes plataformas que passaram a concentrar vários fornecedores dentro do seu espaço, acessando um número enorme de consumidores. Nesse contexto surgiu em 2017, né, eu acho que foi o primeiro paper da OCDE para tentar entender o problema do marketplace, o problema tributário que essa nova situação trazia. E na época, né, em 2017, quando o paper foi escrito, o principal ponto, né, de preocupação que a OCDE estava tentando endereçar e orientar as autoridades fiscais dos países a lidarem com ela, era a venda cross-border, né, de um país para o outro, essencialmente B2C, né, do vendedor para o consumidor final, por meio da intermediação das plataformas, de mercadorias de baixo valor, né? Aquelas mercadorias que, numa economia tradicional, os países tinham um clip level para nem tributar, elas, com a expansão das plataformas, passaram a ter um volume enorme a ponto de começar a dar diferença, né, nos balanços fiscais de arrecadação, né? Um volume muito grande de mercadorias sem serem tributadas, vindas do exterior. Então, aí veio a primeira diretiva da OCDE para tentar endereçar esse ponto e colocar, eventualmente, a plataforma como um elo de colaboração aí, considerando a grande concentração que a plataforma tem, né? Então, quando você pega todas as importações de mercadorias de baixo valor no país, se uma grande parte delas vem pela plataforma, foi quase que uma intuição natural ter a plataforma como um aliado na tributação dessas mercadorias. Interessante que a OCDE, ela parte de uma definição muito ampla do que é marketplace, só que ela
usa essa definição só para uma aproximação, só para a gente saber mais ou menos do que a gente está falando. Só que quando é para determinar qualquer coisa atinente à tributação, ela é muito específica. E por isso eu estou querendo dizer que a OCDE, por exemplo, nesse primeiro paper, ela focou em transações com mercadoria para B2C. Ela separou completamente, por exemplo, a sharing economy, né? Nesse paper, eles dizem, olha, sharing economy, quando você tem tradicionalmente essas empresas de delivery de comida ou serviços de transporte, ou serviços de aluguel de quartos, normalmente você vai ter um contribuinte ou uma das partes, notadamente o prestador de serviço ou vendedor da mercadoria, ele está no país. Ela não é uma operação completamente offshore. Então, isso requer uma atenção e um tratamento completamente diferenciado de importações de mercadoria baixo valor B2C, onde eu não tenho ninguém, onde o fornecedor não está no país. E a mesma coisa ela fala para transações com intangíveis, né, que também requerem um tratamento diferente da importação com mercadoria. Então, acho que um contraste interessante que a gente vê no mundo versus o Brasil é que, assim, na maioria dos países onde começou a se discutir isso, na Europa, enfim, nos Estados Unidos, você tem uma tributação do consumo mais neutra, né, e mais ampla, mais uniforme, normalmente um IVA com algumas diferenças de alíquota, e você tem no marketplace a atribuição de qualquer responsabilidade do marketplace, não de forma genérica atribuída ao que seria um suposto marketplace, mas diferentes regulamentações para diferentes atividades que o marketplace possa vir a desenvolver. Então, você tem um super detalhamento no que concerne a imputação de qualquer responsabilidade ou colaboração para o marketplace, super detalhado, com uma tributação de base mais ampla. No Brasil, você tem o contrário, né? Você tem uma tributação granulada, né? Onde critérios se sobressaem sobre outros, e existe sempre uma análise muito factual para você conseguir saber qual que é a tributação. Então, é critério de preponderância, que nem o critério de preponderância hoje, quando a gente vai analisar as decisões do Supremo, tem sido mais adotado. Quando a gente olha para a obrigação mista, o conceito de obrigação mista em software, por exemplo, prevalece a tributação do ISS, mas claramente o que predomina é uma licença. Os serviços são acessórios. Então, assim, é o critério da preponderância que já está ao contrário, né, para tentar demonstrar o uso das categorias mais tradicionais. E aí você tem, no Brasil, esse contexto super factual e de microlitigância, porque cada caso vai ter que ter uma análise específica para se tributar, e você tem no âmbito do marketplace uma atribuição de responsabilidade ou de categoria genérica, como se marketplace fosse tudo igual e todos eles fizessem a mesma coisa, né? Então, isso é uma coisa que me chama bastante atenção. E aí, quando a gente, dentro desse contexto, a OCDE focou, por exemplo, no B2C, porque ela partiu do entendimento que nas operações B2B, você tem a empresa que está comprando no país, ela é um contribuinte. Então, você não tem que necessariamente ter nenhuma atribuição de nenhum tipo de responsabilidade para a plataforma que está fazendo, teoricamente, a intermediação, quando eles têm o mecanismo do reverse charge, que é, sem tirar nem pôr, o nosso PIS/COFINS importação com creditamento. O reverse charge do VAT, você tem uma pessoa jurídica importando alguma coisa, ele paga o VAT, se credita, debita na saída. O nosso PIS/COFINS importação é a mesma coisa. Então, a gente tem o mesmo mecanismo, muito parecido com o reverse charge, que no âmbito dos guidelines da OCDE, ele serve para falar, olha, nesse caso você não precisa colocar a plataforma dentro desse rolo, porque você tem um contribuinte lá, que é a pessoa jurídica, que tem todas as condições de apurar o próprio imposto. Esse é mais um exemplo de como o tratamento da atribuição de responsabilidade das plataformas no âmbito da OCDE, ele é específico, é por transação, ele analisa cada situação e ele é por exceção, né? Vai ter alguma colaboração da plataforma quando for absolutamente necessário e que não possa ser feita de outra maneira. E a gente vê em algumas legislações estaduais a gente caminhando para responsabilização de marketplaces em operações locais, entre contribuintes, de forma, às vezes, completamente indiscriminada. Eu não quero antecipar a discussão sobre a responsabilização, mas eu só queria tocar nesse ponto para tentar chegar e endereçar a questão da natureza, né? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, no final das contas, para tributação padrão da Europa, a natureza interessa menos do que no Brasil.
e do ponto de vista da responsabilidade, que é onde a natureza teoricamente seria mais importante, ela é muito específica. Para a gente, a natureza do marketplace ganha uma grande importância, porque a nossa tributação vai depender e vai variar em qualquer nuance que tiver diferente na operação do marketplace. Então, por exemplo, você tem as operações do Uber. Você tem como determinar uma responsabilidade tributária a princípio ou uma tributação indistintamente? No Uber você pode ou fazer o pagamento dentro da plataforma ou fora da plataforma. Você pode optar por pagar em dinheiro. Se você está pagando em dinheiro a corrida, qual que é o efeito que isso tem dentro da possível atribuição de responsabilidade, né, do Uber, por exemplo, quando você tem a parte financeira sendo feita fora da plataforma? Aí, para a gente se aproximar um pouco mais da questão da natureza, a gente parte de duas grandes categorias, né? Que eu acho que servem como um pontapé inicial para a gente tentar identificar o que é. Uma é essa alusão ao marketplace poder ser realmente um grande catálogo, onde as pessoas vão lá e escolhem o que elas querem, com um tanto de serviço de intermediação dentro. Existe também a alegoria de um shopping virtual, né? No final, lá é só um espaço onde as empresas podem colocar e anunciar seus produtos como se fossem vitrines, então aquilo lá é um shopping não físico, virtual. Como uma ideia, no final das contas, assim, uma coisa interessante que sai da OCDE é não vamos definir marketplace. Marketplace é um conceito em constante evolução. O que você definir hoje sobre marketplace, amanhã já está ultrapassado, porque as possibilidades de se construir e de se desenvolver negócio dentro do marketplace, elas são muito grandes. Então, eles partem de uma concepção super ampla, mas que ela não serve para nada para fins tributários. Esse que é o ponto relevante. Então, dentro do conceito da OCDE, marketplace é simplesmente uma plataforma que, por meio eletrônico, vai unir duas pontas, né? Agora, o que cabe dentro disso vai desde uma compra e venda e até uma revenda simples. Então, para tentar entrar no tema, o marketplace pode fazer revenda? Pode. O marketplace ele pode comprar com recursos próprios, ter um estoque físico e vender depois. Nada impede que um marketplace faça revenda, quer seja de produtos, quer seja de serviço. O marketplace também pode fazer uma simples intermediação? Pode. O marketplace ele pode simplesmente unir duas pontas para que elas façam negócio. E o marketplace pode facilitar o pagamento depois que ela faz essa união de comprador e vendedor, ou ela pode também simplesmente deixar com que o pagamento seja feito fora da sua plataforma. E aí a gente entra em alguns conceitos do marketplace que estão servindo para fazer valuation, para entender melhor a dinâmica financeira do marketplace, que é a ideia da receita bruta, né? Como que você identifica a receita bruta quando o marketplace faz as operações dentro dele ou quando ele faz as operações fora. Então, quando ele faz dentro, o marketplace vai ter lá um valor total transacionado que não pode ser confundido com o lucro, né? Porque dali ele está fazendo, todo o dinheiro passa pela mão do marketplace. Então, tem a diferença entre o GMV, que é o Global Market Value do marketplace, que é tudo que ele transaciona, e o take rate, que é mais ou menos a nossa acepção de lucro, quanto que ele fica. Agora, se a transação já é feita fora do marketplace, e o marketplace só fica com a comissão, aí isso já muda de figura. Você tem uma aproximação do que seria a receita, exatamente já com mais próximo do take rate do marketplace. Agora, fora o marketplace poder fazer tanto revenda de serviços, quanto revenda de mercadoria, quanto a simples intermediação, uma coisa muito interessante é que o marketplace ele agrega diversas camadas de serviço. E normalmente é aí que está o ponto forte da remuneração do marketplace. Então, você comprar alguma coisa, às vezes da loja da Amazon, por exemplo, é mais barato do que você comprar a mesma coisa da loja física, digamos, da loja original do produtor, do fabricante. Mas como que é possível isso? É a logística, né? É o quanto que eles conseguem ganhar em trazer aquela mercadoria de um lugar para você com um ganho de escala enorme. Então, marketplace também tem serviço de logística,
Pode ter, eventualmente, serviço de armazenamento, porque você pode querer que o seu marketplace, do qual você é um vendedor, armazene a sua mercadoria para poder ter um tracking mais rápido. Serviço de logística, serviço de armazenamento, serviço de curadoria. Tem várias camadas de serviço dentro do que o marketplace pode fazer. Então, o meu objetivo, eu quero falar, olha, qual que é a natureza do marketplace? Não existe a natureza do marketplace. Marketplace é uma carta aberta, lá dentro cabe diversos tipos de operações, e dentro do nosso sistema, que é granular, específico, com uma tributação para cada operação, necessariamente vai demandar uma análise factual que não vai ser nem por plataforma, porque a mesma plataforma pode operar de formas diferentes a depender do gosto do consumidor. Então, a gente vai ficar sempre atrás de uma determinação casuística de como se tributar determinada operação no marketplace. Por isso, assim, eu vejo, já para também falar um pouco do próximo painel, dentro desse nosso contexto de digitalização da economia, eu vejo claramente uma tributação no consumo neutra, com a alíquota o mais única possível no destino, sem as categorias com quais a gente está mais acostumado a lidar, muito melhor para o desenvolvimento da economia, para a gente não aumentar ainda mais esse contencioso que a gente tem de, sei lá, 80% do nosso PIB, que vem da impossibilidade de utilização dessas próprias categorias que deveriam solucionar esses problemas e que não solucionam, e que vão continuar não solucionando de forma exponencial, né? Então, essas eram as minhas considerações aí sobre o tema. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Guilherme. Acho que elas foram extremamente precisas, né? A gente tem esse hábito de tentar colocar em caixinhas, e a modelagem de negócio na era digital, ela não tem mais caixas, talvez a gente não consiga definir de forma precisa e cirúrgica, como de costume, a natureza jurídica. Realmente, você traz aí na sua fala, assim, uma série de situações práticas que os marketplaces operam. Isso também nos coloca em xeque essa questão da responsabilidade. Então, por isso, eu vou lançar para a nossa audiência uma enquete, né, no seguinte sentido. Alguns estados vêm tentando posicionar os chamados portais ou marketplaces nas condições de solidário ou responsáveis pelo recolhimento do ICMS. Mostra-se legítima tal imputação? Ainda, gente, que se considere essa imputação, né, na linha também do que o Luiz Guilherme explicou, em caráter excepcional, por exemplo, quando o marketplace deixe de prestar informação solicitada pelo fisco, envolvam vendedores que estão em situação irregular, ou caso esse vendedor não tenha emitido documento fiscal. Será que a gente pode trabalhar com essas generalidades, enfim, até o quanto é legítima essa imputação? Imediatamente, né, após lançar aí essa nossa enquete, eu passo a palavra para o Dr. Breno Ladeira Quintiliana Orlando. Ele é professor do curso avançado de jurisprudência tributária, PJD, na própria BDF, fundador do grupo de debates tributários e membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB do Rio de Janeiro. O Breno, ele vai cuidar da temática relativa à tributação da Lei Geral de Proteção de Dados. Breno, passo imediatamente a palavra. Muito obrigado, doutora Gisele Bossa. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui neste Congresso Internacional pela quarta vez, na pessoa do presidente da BDF, doutor Gustavo Brigagão. Eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos da lei no direito tributário, no nosso direito tributário. Eu dividi minha apresentação em 3 partes. Numa primeira parte, eu vou falar o contexto histórico pela qual a LGPD ela vem inserida. Na segunda parte, como as administrações tributárias vêm tratando os dados dos contribuintes. E na terceira parte, como a LGPD pode, então, influenciar no direito tributário e no tratamento desses dados pelas administrações tributárias. Já falando do contexto histórico, essa preocupação com a privacidade das pessoas começa na década de 60/70, quando se desenvolvem os instrumentos tecnológicos, os aparelhos tecnológicos de escuta, de grampear telefone. Então, era muito comum naquela época uma total aversão àquele tipo de tecnologia nova, porque aquilo violava a privacidade das pessoas. Em Hollywood, né, eu gosto muito de filmes, foi uma quantidade enorme de filmes sobre essa temática, né? O filme A Conversação, do Gene Hackman, o filme Chinatown, o filme
Acima de Qualquer Suspeita, e todos esses filmes tinham a temática de que quem espiona e quem viola a privacidade das pessoas está fazendo algo muito grave. Então, se Hollywood já tinha essa temática, isso ficou ainda mais evidenciado no escândalo Watergate, onde o Nixon, presidente dos Estados Unidos à época, sofre o impeachment porque pessoas do Partido Republicano tentaram instalar escutas no escritório do Partido Democrata. Então, a atenção à privacidade das pessoas e o sigilo era tamanha que um presidente dos Estados Unidos sofreu impeachment por uma tentativa de se instalar escutas no escritório democrata. Isso aconteceu em 72, e desde então, a privacidade, daquele momento, era considerada algo sagrado e o sigilo era muito respeitado. As decisões judiciais aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, sempre diziam que, se o sigilo foi quebrado de forma errada, sem a participação de um juiz, que, na verdade, todo aquele procedimento que foi feito a partir daquela quebra era equivocado e deveria ser anulado. Quando acontece o ponto de inflexão dessa tendência? No final da década de 90, início de 2000, com o terrorismo, o ponto ápice é o 2001 com as Torres Gêmeas. Naquele momento, os estados perceberam que o sigilo fazia mal, porque os terroristas, quem lavava dinheiro, quem fazia crime contra a ordem tributária e financeira, estava se utilizando desse sigilo bancário, desse sigilo de dados, para poder agir de forma equivocada. E aí, então, surge-se a era da transparência total, né? A gente migra de um período que a privacidade era sagrada para um momento em que a transparência era sagrada. E, junto a isso, paralelamente a isso, por uma questão de coincidência, a explosão do fenômeno redes sociais. Então, no momento que os estados falam que a transparência é tudo, as pessoas, no mesmo momento, começam a abrir mão de sua privacidade e expor tudo em rede social. A fazer compras online, a utilizar aparelhos telefônicos com localizador de GPS. Então, isso significa que hoje os estados sabem exatamente quem dorme com quem, porque os dois aparelhos celulares ficam do lado do outro. Sabe o perfil das pessoas, as personalidades, quais os comportamentos. Então, essa era da transparência chegou a um ápice tal que há um novo ponto de inflexão, porque os próprios estados começaram a perceber que isso gerava problemas de ordem pública. E 2 casos foram paradigmáticos nesse sentido. O primeiro caso, o Snowden, o Wikileaks, Julian Assange, no qual ficou provado que a NSA, os Estados Unidos, estavam vigiando milhares de pessoas de empresas. Inclusive, teve reflexo aqui no Brasil, porque se identificou que o governo Obama tinha espionado a Petrobras e a presidente Dilma à época. Então, esse foi o primeiro ponto histórico, que os estados começaram a perceber que talvez aquela transparência não fosse tão boa e que também gerava problemas. E aí é o segundo grande caso, esse sim que tem um reflexo imediato na LGPD, que é o caso Facebook, Cambridge Analytica. O Facebook, a partir de milhões de dados que ele tem de todos os usuários, ele conseguiu estabelecer personalidades de cada um dos usuários e, a partir de algoritmos, identificar possíveis comportamentos, antecipar comportamentos. E aí ele consegue fornecer esses dados e esses algoritmos para terceiros interessados que queiram comprar. E a Cambridge Analytica, uma empresa de marketing político, adquire esses dados e, com base nesses dados, começa a influenciar em eleições. No Brexit, na eleição do governador Ted Cruz nos Estados Unidos, na própria eleição do Obama, quando ela estava começando, de forma muito evidente na eleição do Trump, e também em eleições por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles também trabalharam na última eleição presidencial, tanto por Big Data como por WhatsApp. E, a partir daí, a Europa percebe que esse franqueamento enorme da privacidade das pessoas a algumas empresas, que eles chamam de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, gerava problemas de ordem pública. E é nesse contexto que a LGPD é criada na Europa e é replicada no Brasil. O espírito da LGPD, basicamente, os nossos dados pertencem a cada um de nós. Os dados da empresa pertencem à empresa. Portanto, quem está possuindo aquele dado momentaneamente tem que ter
cuidado com aquele dado, tem que tratar aquele dado com responsabilidade, não pode deixar aquele dado ser vazado. Esse é o espírito da LGPD. E, já passando para a segunda parte, o que a gente tem visto em relação às administrações tributárias, o cuidado delas com o nosso dado. O primeiro ponto é que se cada um de nós digitar Google, camelô, CD ou DVD e CPF, vai se verificar que quase mensalmente um camelô é preso com um DVD contendo nossos dados de milhares de CPFs, com os dados de INSS, com a nossa história dentro da Receita Federal. Ou seja, o nosso dado está literalmente na rua. Um segundo ponto, que agrava ainda mais essa questão, que cada vez mais a Receita Federal pede dados sensíveis a gente. Quem preenche declaração de imposto de renda pessoa física percebe que ano após ano é cada vez mais dados, né? Agora é a metragem do apartamento, ela tem ali dados sensíveis, como se você tem moléstia grave ou não. E para as empresas, o E-Social é quase você colocar o departamento de pessoal da empresa para a Receita Federal examinar. O bloco K também traz informações muito sensíveis. Então, num primeiro momento, tem indícios de que não há o cuidado com esses dados. E no segundo momento, você percebe que cada vez mais ela tem mais dados e mais informações. E outra questão que me preocupa bastante é a questão dos terceiros privados. Porque a gente fornece dados o tempo todo para empresas, por exemplo, para o nosso banco, e o nosso banco compartilha essa informação por obrigação legal com as administrações tributárias. E como os bancos e essas empresas estão tratando os nossos dados? Eles estão tratando os dados de forma correta? Eles estão franqueando mais informações que a lei exige? Eles estão informando a informação correta ou errada? E ninguém tem a noção de como está sendo essa troca entre banco e Receita Federal. E aí, já passando para o terceiro ponto da minha apresentação, como que a LGPD pode ajudar nisso? Ao ler a LGPD, e eu convido a todos a lerem porque ela é uma lei muito interessante, algo que fica bastante evidente ali é que em todo momento ela fala em adequação, finalidade e razoabilidade em sentido estrito. O que isso significa? Você só tem que fornecer aquele dado sabendo para que ele, por qual razão ele está sendo pedido e qual a finalidade que ele vai ser utilizado. Isso serve tanto para a empresa privada que está te pedindo o dado, quanto para as administrações tributárias. Então, eu acredito que a partir da LGPD, cada vez mais as empresas poderão exigir das administrações tributárias o porquê de estar pedindo aquele dado, seja numa obrigação acessória, seja numa fiscalização. Outro ponto muito importante da LGPD é a questão do compliance de dados. Cada um de nós e as empresas poderá exigir das empresas privadas e das administrações tributárias o cuidado com o nosso dado, de forma que ele não seja vazado, de forma que haja uma identificação correta da senha daquela pessoa que acessou o dado. A gente teve recentemente um problema com o senador da República, que os dados da Receita Federal dele eram acessados por senhas apócrifas. Então, isso a partir da LGPD seria inadmissível, porque realmente você terá que saber quem que está identificando aquele dado, porque a LGPD tem como objetivo garantir o sigilo. E o terceiro ponto é que cada empresa ou cada pessoa poderá, a partir da LGPD, exigir das administrações tributárias quais os dados que ela possui seu naquele momento e como está sendo o tratamento daqueles dados. Isso já vem acontecendo, a Receita Federal cada vez mais, via ECAC, disponibiliza os dados que ela tem daquela pessoa, mas isso na LGPD fica ainda mais forte e a gente vai sempre poder exigir quais os dados que você tem de mim, a partir do que eu te forneci, o que você obteve com outras empresas e como que você está se dando o tratamento desse dado. E, por fim, a LGPD traz os mecanismos de sanção para descumprimento. Em relação às empresas privadas, ela tem multas altíssimas e, além disso, sanções para a empresa, inclusive, cessar a utilização daquele dado daquela pessoa. E para o público, existe a possibilidade, no artigo 42, de uma indenização por meio de uma ação judicial, em que, se ficar provado que a má utilização daquele dado ou vazamento daquele dado te gerou um prejuízo, você poderá ingressar em juízo, pedindo a indenização, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, a LGPD traz elementos importantíssimos para melhorar a relação dos contribuintes com a Receita Federal no que tange à utilização dos dados pela Receita Federal. E aí, já chegando na última parte, como, então, que a LGPD pode influenciar na nossa prática do direito tributário. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que eu acho que a LGPD vai ser um farol para o Supremo Tribunal Federal.
Porque o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele deixou a privacidade e o sigilo de lado, porque ele decidia naquele contexto de que a transparência era um Deus. A gente viu o caso Lava Jato no Jornal Nacional diariamente, né? Não tinha sigilo da delação, não tinha sigilo do grampo, a gente escutava vozes, e o Supremo Tribunal Federal sempre dizia que aquilo era normal porque a transparência era boa para a República. Mas eu acredito que a partir da LGPD, e isso é muito forte na Europa, né? Tem o documentário agora Privacidade Hackeada, que está no Netflix, que é esse caso Cambridge Analytica Facebook, que eu recomendo a todos, que mostra que para eles isso agora é sagrado. Então, acho que isso pode ser um farol para o Supremo Tribunal Federal, inclusive, reavaliar essa questão de sigilo bancário, sigilo fiscal. Eu acho que poderá continuar essa troca de informações, mas de uma forma mais responsável. Outra questão que eu acho que vai ter mais sigilo agora, a partir de agora. A gente que milita no CARF, né, a doutora Gisele Bossa fala sempre, eu acho que aquela transparência total que há ali no âmbito do julgamento administrativo, do acórdão vem com citação de laudos dos contribuintes, números, o que ele fez de planejamento, é uma forma muito transparente. Talvez, em determinado momento, os próprios contribuintes vão querer que o julgamento seja um segredo fiscal, porque aquilo só interessa a ele e a Receita Federal, não interessa quem está assistindo ou as pessoas visitarem aquele acórdão por toda a vida da empresa, às vezes. Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser direcionado daqui em diante. Processo judicial, então, nem se fala, né? Pedir segredo de justiça hoje em dia não funciona, porque antes de ser deferido, alguém já foi lá, baixou o PDF e começa a circular pelo nosso WhatsApp, a petição inicial, todos os dados, a declaração de imposto de renda da pessoa. Então, acho que isso vai ser algo que vai acontecer a partir da LGPD. Outra questão é que vão ter menos informações públicas, como uma consequência do que eu falei anteriormente. Já há notícia que a própria chave de acesso à nota fiscal eletrônica vai ser alterada para se permitir, em relação ao grande público, que ele acesse só determinadas informações. Outras informações vão ser apenas disponíveis para quem é o proprietário, né, que é o dono daquela mercadoria ou daquele serviço vendido na nota fiscal eletrônica. Outro terceiro ponto é a questão do maior controle sobre esses dados, né? Como eu coloquei, vai ter as administrações tributárias e as empresas vão ter que contratar empresas especializadas em compliance de dados para se verificar a integridade daqueles dados, se eles têm mecanismos de impedir o vazamento. A gente viu agora a questão da vaza-jato, né, de celulares procuradores que foram grampeados por hackers, e isso está sendo levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de ser coisas vazadas por hackers, né? Então, acho que esse compliance de dados vai ser muito importante. E aí, já terminando, o último ponto, a administração fazendária americana, ela utiliza o Big Data do Facebook, por exemplo, para analisar o comportamento dos contribuintes e promover fiscalizações. Eu acho que essa é a nova fronteira que as nossas administrações tributárias farão da mesma forma. E elas vão utilizar esse Big Data para antecipar comportamentos tanto para fiscalizações ou como para promover políticas tributárias. E a LGPD também vem disciplinar como isso vai ser feito. Bem, eu queria terminar dizendo que eu acho que, como eu disse, na década de 60, 70 e 80, a gente estava com o pêndulo na privacidade é sagrada. A gente foi para um caminho em que a transparência era sagrada, e a gente está chegando agora, talvez, aqui no meio do caminho, em que a gente pode franquear as nossas informações à Receita Federal, ela tem direito a exigir isso, de acordo com o 145 da Constituição Federal, mas que ela tem que ter muita responsabilidade na utilização desses dados, sob pena de ter que indenizar aquele contribuinte que foi lesado. Agradeço muitíssimo, muito obrigado. Breno, excelentes colocações. Eu acho que realmente o exemplo do pêndulo é perfeito nesse sentido, né? A partir de agora, vamos ter que pensar sobre um prisma do equilíbrio. Você bem colocou na questão do CARF, né? Muitas vezes o que está em jogo também é o dever de informação fiscal que a gente tem, né? Então, às vezes, cada vez mais nos é exigido esse certo didatismo nos acórdãos para que os outros contribuintes vejam em casos análogos como a prova vem sendo trabalhada, como as questões vêm sendo trabalhadas. Mas eu concordo com você que isso pode levar a alguns questionamentos. E aí também cabe ações preventivas de governança, né, Breno? Eu acho que essas ações relacionadas à possibilidade do próprio contribuinte, sem forçosamente buscar a lei de acesso à informação ou outros meios, pode ser uma forma, né, algo mais fluido de troca de informações daquilo que os bancos ou propriamente a Receita vem trabalhando. Bom,
Eu vou voltar aqui com a nossa enquete, né, lançada inicialmente. Alguns estados vêm tentando se posicionar sobre os chamados marketplaces, né, nas condições de solidário. E eu peço aqui para a organização já soltar as respostas para a gente ver esse equilíbrio, né? Vocês veem, a nossa audiência, ela considera, né, 63% que não seria legítimo aí os estados exercerem essa tentativa de responsabilização dos marketplaces. A gente pode voltar a discutir sobre isso já nos debates, e eu também aproveito aqui o ensejo para lançar a segunda enquete antes de abrir a palavra para o doutor Marco Antônio, porque eu acho que ele também vai elucidar um pouquinho, né? Se diante dos novos modelos de negócio da era digital, é sustentável continuarmos trabalhando com um sistema tributário que privilegia essa dicotomia mercadoria e serviço sob o manto de potencial violação ao pacto. Eu acho que aqui eles colocaram a questão equivocada. Vou pedir para a administração dar uma olhadinha, tá? Aqui, então, na verdade, essa enquete está atrelada à dicotomia. E eles vão lançar e ajustar. E para a gente não atrasar mais, eu vou passar para o doutor Marco Antônio. Bem. Doutor Marco Antônio é professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, procurador-chefe da Procuradoria Tributária do município do Rio de Janeiro. Ele vai cuidar da tributação de software e conflitos de competência quanto à imposição do ISS e ICMS, evolução legislativa e jurisprudencial. Doutor Marco Antônio, muito obrigada. Eu passo imediatamente a palavra. Bem, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. E gostaria inicialmente de agradecer o convite da BDF para participar do Congresso Internacional que nós temos, e com tanto sucesso, principalmente um Congresso Internacional em que nós temos como grande homenageado o professor Gilberto Leoa Campos, e para que todas as gerações possam cultuar a sua memória, o seu trabalho, principalmente no âmbito da concepção do Código Tributário Nacional. Ele foi tão importante com as suas emendas ao anteprojeto do Gomes de Souza. É importante consignar aqui que nosso homenageado fez muito para que nós pudéssemos estar, ainda que hoje num tema tão distante da sua época, da época de vivência, do profissionalismo, na advocacia tributária, na ciência do tributário, mas fez muito para que nós pudéssemos estar aqui. Então, eu gostaria de consignar isso inicialmente. E na linha do que acabou de tudo que acabou de ser dito pela nossa presidente mesmo, nossa chefe, a doutora Gisele, nós temos que até que consignar um paradoxo, porque o nosso tema está inserido aqui, que é a tributação do software e conflito de competência contra a imposição de ICMS e ISS, é um tema do século passado, né? É um tema exatamente que ele vai ali se verificar, expandir a sua litigiosidade em 98 com a lei, como pode passar, com a administração, com a lei 9.609 de 98, né? Onde se tem aí, no artigo 1º, a definição do que é programa de computador, e no artigo 9º, que o uso do programa de computador no país será objeto de contrato de licença. E justamente esse licenciamento que tem trazido as maiores preocupações, não só para as administrações tributárias, nós tivemos advogados de contribuintes, e para os próprios tribunais, né? E é preciso contextualizar isso do ponto de vista, sobretudo, constitucional. Por que nós estamos falando isso? Porque o sistema tributário brasileiro ele é constitucionalizado, né? É o fenômeno da constitucionalização do sistema tributário brasileiro. E como se dá essa constitucionalização? Em que parâmetros? Se dá em parâmetros de conceitos da Revolução Industrial, né? Então, nós temos lá produtos industrializados, e aí a materialidade PTI, circulação de mercadorias, materialidade, vamos dizer assim, inicial para o CMS, serviços de qualquer natureza e materialidade inicial para o ISS, e tudo isso em um sistema tributário
erigido com base em regras de competência. Portanto, ali com o entrincheiramento de razões para que se possa ter efetivamente a instituição de tributos, principalmente de impostos, a partir da legislação daqueles entes competentes, a partir da atribuição constitucional de competência. Então, essa divisão de competência na Constituição, ela é rígida, né? Baseada em regras. Não há uma norma jurídica onde você tenha a possibilidade, né, de ponderar essa norma jurídica. A ponderação de regras, como todos nós sabemos, ela é excepcional, é algo de natureza excepcional, né? As regras, elas se dão, a sua incidência se dá por substituição, né? Então, dado A, B deve ser, nós aprendemos isso nos bancos escolares mais iniciais, né, nas matérias mais propedêuticas, e exatamente porque temos elegido por uma escolha de quem realizou a obra constituinte desse sistema constitucionalizado, e constitucionalizado a partir de regras, nós precisamos efetivamente sopesar isso, nós temos essa situação. E hoje nós vamos chegando, temos debatido, vamos chegando talvez à conclusão, ou pelo menos uma impressão inicial, que esse sistema com regras, em substituição, em termos de incidência de regras, essa atribuição rígida de competência, ela não seja mais o figurino que permita nos adequar ao que nós temos hoje, no século XXI. Repito, o nosso tema é um tema do século XX. O nosso tema é um tema de 1998, com a Lei 9.709, de 98, estamos aí na nossa tela, e depois, na tela seguinte, como nós vamos ver, ter oportunidade de verificar, com o RE, o famoso RE 176.626 de São Paulo, onde a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu a incidência de CMS sobre software de prateleira e ISS sobre o chamado software desenvolvido por encomenda, personalizado. Veja que hoje, o professor Paulo Aires, quando falou sobre a impressão 3D, sobre a consulta, falou justamente em software, não software, mas serviço por encomenda, serviço personalizado. Veja que é uma coisa que, entre aspas, nos persegue, como eu disse, desde da segunda metade dos anos 90, portanto, no século passado, nós continuamos com a questão dessa encomenda de serviços, e agora essa encomenda continua, essa questão da encomenda continua, serviço por encomenda, só que num ambiente totalmente novo, um ambiente da economia digital, onde se fala, como se falou aqui, o professor Paulo Aires, exemplos apenas na questão da impressão 3D. E essa situação que nos vem desde o século passado, no final do século passado, leva também essa situação que nós temos da construção do sistema tributário ser rígido e tudo mais, não chegando necessariamente ao ponto de dizer que você tem uma tipicidade fechada, para homenagear aqui o querido professor Alberto Xavier, também saudoso professor Alberto Xavier, mas essa situação da constitucionalização do sistema tributário brasileiro leva ao quê? Leva, claro, a um personagem muito importante na história do direito tributário nacional, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, desde antes do Código Tributário Nacional, e agora, e já com a promulgação da Constituição de 88, ele é um intérprete, por assim dizer, privilegiado desse nosso sistema tributário, e nem sempre contando com a nossa oitiva dos nossos trabalhos, por assim dizer, da nossa doutrina, né? Talvez agora o Supremo tenha a oportunidade, com esse ambiente totalmente novo, totalmente desafiador da economia digital, ele ouça novamente mais, isso aqui é uma crítica que a gente precisa colocar, ouça novamente a doutrina brasileira. Porque nesse ambiente digital, nessa dificuldade, nessa verdadeira aventura, por assim dizer, que vem a ser a economia digital, quem está na frente dos trabalhos é a doutrina. Né? A doutrina, os tribunais administrativos, e o Supremo vai precisar dialogar mais. As decisões do Supremo, elas vão precisar ser mais dialogais em relação a esse ambiente desafiador que nós temos da economia digital. Então, como o slide aí demonstra, nós tivemos o julgamento do RE,
tivemos a verificação da Lei Complementar 116 de 2003, que é a estipulação do licenciamento da cessão de direito de uso de programa de computação como incidência do ISS, né? E nós vamos ter, do ponto de vista jurisprudencial, uma ADI que inaugura, por assim dizer, a discussão acerca desse conflito de competência, que é a ADI 1945, ADI 1945, onde lá atrás, ela foi julgada recentemente em conjunto, mas lá atrás foi concedida uma liminar que se pudesse, enfim, manifestar sobre a inconstitucionalidade da Lei 7.098 do Estado do Mato Grosso, e ali o Supremo entendeu que o conceito de mercadoria englobaria também os bens incorpóreos, sendo, portanto, legítima a incidência de ISS sobre software, né? E vejam bem, como eu disse, como há uma rigidez de competência, e essa rigidez de competência é fruto de uma atribuição constitucional, é constitucionalizado, esse intérprete que é o Supremo, ele é um player importantíssimo. E vejam que nesse caso daí, da EDI 1945, o Supremo concedeu uma liminar para legitimar a tributação de estados sobre software. E o que acontece? O que vai acontecer? Muito tempo depois, já no século XXI, com o julgamento conjunto com a ADI 5659, recente, né, a relatoria do ministro Toffoli, o Supremo vai mudar isso. Quer dizer, paradoxal, porque o Supremo, que é um tribunal de cúpula do país, o tribunal mais importante, o intérprete da Constituição, guardião privilegiado, o intérprete privilegiado, o guardião da Constituição, ele, ao longo de pelo menos 10 anos, ele vai promover, na verdade, insegurança jurídica ao decidir de forma contrária ao que havia decidido na sua liminar lá no século XX ainda. Isso é apenas para registrar e para dizer o seguinte, talvez o melhor caminho, inclusive um caminho que promove mais o princípio democrático, um caminho que promove mais o Estado de Direito e o seu princípio do Estado de Direito democrático e o princípio dele derivado, que é a segurança jurídica, seja o Supremo seguir algo que parece, no julgamento agora conjunto, o Supremo resolveu seguir, que é o critério de deferência à escolha do legislador complementar. Por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso porque nessa evolução legislativa, nós tivemos, depois da Lei Complementar 116 de 2003, como o slide pode colocar aí, o convênio CONFAS 181 de 2015. Quer dizer, por mais que nós possamos entender que o convênio é uma manifestação importante dos 27 estados, né, e o convênio jamais, do ponto de vista, seja da pirâmide transgeniana, seja do ponto de vista de qualquer critério hermenêutico, qualquer critério de interpretação, o convênio jamais pode se sobrepor uma lei complementar, onde os parlamentares, representantes do povo brasileiro, deputados e também os senadores, votam essa lei complementar com quórum de maioria absoluta. Né? Então, esse quórum de maioria absoluta, ele é essencial para quê? Ele é essencial para atribuir legitimidade à deliberação que foi feita e que está estampada naquela lei. Independentemente de discutir se a lei é boa ou se a lei é ruim, em termos de estabelecer que tudo deve ficar por conta do ISS, que a tributação deve ficar por conta do ISS em termos de software e, sobretudo, sobre o licenciamento e a comercialização, a cessão do direito de uso de software. Não estou codicando isso aqui. Eu estou até numa etapa anterior. Qual é a etapa anterior? A etapa anterior de você constatar e reconhecer que o legislador complementar, previsto na Constituição, no artigo 146, como aquele que pode dirimir conflitos de competência, e deve dirimir conflitos de competência como esse do ISS e do ICMS sobre software, a obra dele é uma obra com quórum de maioria absoluta. Quero só lembrar aos senhores que o único dispositivo onde se tem na Constituição
no processo legislativo tratando sobre lei complementar é o dispositivo do quórum de maioria absoluta, que é justamente o último artigo do processo legislativo, que é o artigo 69 da Constituição. Então, há que se ter, do ponto de vista da melhor interpretação, e até mesmo da hermenêutica funcional, né, o entendimento do que significa se ter esse quórum de maioria absoluta e na lei complementar, e a lei complementar com as suas disposições diretamente fonte de validade a Constituição, no artigo 146, exigir para conflito de competência que tenha a lei complementar. Então, é muito importante que, para além da própria discussão em si, nós tenhamos, do ponto de vista de uma hermenêutica, e antes mesmo da interpretação de tudo que nós estamos tratando aqui, esse posto, porque senão nós ficamos num certo fla-flu, ou num certo derby por Corinthians e Palmeiras, quem é a favor do ICMS, quem é a favor do ISS, e a coisa não pode ser assim, né? O Paulo Aires Barreto, por exemplo, de uma estife que discutiu muito, trabalhou muito a Aires Barreto sobre o que vem a ser o conceito de serviço, que, por sua vez, secundado por outros campos, como expoentes como Geraldo Ataliba, e saudoso Geraldo Ataliba, que trabalharam também sobre esse conceito de serviço. Nós não podemos, a essa altura do campeonato, no século XXI, finalizar essa questão, né? Achar que nós temos que torcer por um lado ou para o outro. Inclusive, recentemente, numa desses vários webinários, como, né, nós temos aqui a situação da pandemia, vários webinários que trataram antes do assunto, antes do julgamento do Supremo, foi colocado que vários municípios, apesar da competência estar lá, e não instituem ISS. Então, se não instituir ISS, seria melhor passar para a decisão, seria melhor uma decisão consequencialista, de se diz que a incidência da competência para tributar ISS, ou o software, é do ICMS, porque esses municípios fazem parte, né, dos estados e não instituem o ISS e vivem de repasse financeiro dos estados e da União. Quer dizer, misturando temas de direito financeiro com direito tributário, por mais que eles, obviamente, tenham pontos de contato, nós sabemos disso, o direito financeiro também está constitucionalizado a partir do artigo 157, 158, 159 da Constituição, mas nós não podemos, do ponto de vista das decisões de direito tributário, principalmente aquelas que estão na Suprema Corte, como são o caso das ADIs que ainda não foram julgadas, né, o recurso extraordinário 688-223, e a ADI 5876, e a própria ADI 1945 e a 5659, que ainda os ministros ainda estão transferindo os votos, nós não podemos chegar e curvar a discussão e, sobretudo, a fundamentação dessas decisões no Estado, que é federal, com esse tipo de critério, né? Com esse tipo de critério, onde municípios não instituem, então tem que passar para os estados. Não é válido do ponto de vista científico, do ponto de vista de todos nós que nos dedicamos a estudar o que vem a ser os impostos da competência dos entes que compõem o Estado Federal Brasileiro. E não é razoável, né, que no século XXI nós tenhamos esse tipo, tenhamos essa tentativa de fundamentação das decisões. Ainda bem que o ônus argumentativo do Supremo para aceitar um tipo de argumento desse, colocar um argumento desse como decisivo para retirar a competência, como ele está colocando agora do ISS, para o ICMS, portanto, para o Estado, seria enorme, né? Seria enorme, porque, dentre outras coisas, na teoria do Estado Federal, o Supremo é o Tribunal da Federação, né? O Supremo é o Tribunal da Federação como um todo, do Estado Federal como um todo, né? Então, é muito importante a gente fazer essas colocações e, principalmente, como eu disse, com esse desafio atual, onde se tem a economia digital, onde as próprias mercadorias estão sendo há uma servicificação das mercadorias, e o próprio conceito de mercadoria, inclusive, para encaixar, como a doutora Gisele colocou aqui, uma caixinha pronta, em que por isso teria que ser também ICMS, porque seria uma mercadoria. Até isso mesmo com a economia digital, esses índices eles ficam muito fluidos, né? Ficam muito fluidos. Então, acredito eu que
a justificativa, a fundamentação para as decisões do Supremo, nós teremos que cada vez mais se basear nos nossos trabalhos, nos trabalhos de quem, como nós, estamos hoje pela manhã com muita alegria, né, com muita felicidade, com muito orgulho de ter recebido esse convite da BDF, discutindo isso, e ao longo desses 3 dias, todos os painelistas que aqui passaram, nacionais e estrangeiros, e fica, então, esse tipo de posicionamento. Qual o posicionamento? O Supremo precisa ser mais deferente, e parece que será esse o resultado agora em relação à questão, mais deferente às escolhas do legislador complementar, e o Supremo precisa voltar a dialogar com a doutrina tributária brasileira, né? A doutrina do direito público brasileiro. Porque sem esse diálogo, sem decisões dialogais, o Supremo não vai conseguir colocar a decisão mais correta nesse ambiente, né, desafiador de economia digital. Então, deferência às posições do legislador complementar, e é o caso clássico que nós temos hoje da Lei Complementar 116, e depois ao caso clássico da decisão do Supremo, que observa a Lei Complementar 157, né, de 2016. Então, acredito eu que com essa deferência e com essa volta à oitiva da doutrina brasileira, o Supremo vai conseguir. Doutor Marco Antônio, a sua imagem saiu e a gente precisa aqui concluir o painel. Peço ajuda aqui do apoio para que eventualmente descompartilhe aqui a tela para que a gente possa conversar aqui com os nossos colegas. Eu acho que o doutor Marco Antônio já estava concluindo as exposições, né? Aí a gente só para... Doutor Marco Antônio, a gente não está te ouvindo. Ele está no mudo. Estão me ouvindo agora? Sim. Doutor Marco Antônio, peço ajuda só para concluir, porque a gente já estourou o tempo dos 15 minutos. Como eu disse, eu vou concluir porque teve algum problema aqui no celular. Eu acho que os novos pilares dessa discussão, a minha nova proposta é isso. O Supremo precisa ser mais deferente às decisões do legislador complementar, na sua previsão de competência, previsão constitucional, e precisa voltar a ouvir mais a doutrina do direito tributário brasileiro e, com isso, pedir decisões dialogais. Né? O Supremo não pode se fechar na sua caixa e decidir esses temas em um ambiente de complexidade, como é o ambiente da economia digital, sem ouvir quem está tratando de economia digital. Não sei se vai ser por audiências públicas, não sei como vai ser. Assim, o Supremo precisa retomar o diálogo com a Academia Tributária Brasileira para dirimir os conflitos de competência e desafios da tributação na era da economia digital. Muito obrigado e desculpe aqui a todos pelo problema que aconteceu aqui. Mas, meu doutor Marco Antônio, muito obrigada, excelentes ponderações. De fato, quando a gente analisa, né, aí o precedente, ele está sendo resolvido a partir, né, da competência instituída pela lei complementar, mas lembrando que o Supremo, ele focou sua análise na licença de uso de software, né, o mercado, ele eu acho que brindou muito essa decisão, mas, de fato, a gente tem a questão do software de prateleira, jurisprudência, né, que foi trabalhado outrora, então se discute muito a questão da modulação, enfim, debate aí para outro painel, mas temos muitas coisas interessantes e, de fato, a segurança jurídica, eu acho que é o maior valor que a gente tem aqui, a uniformidade da jurisprudência tratada de uma forma sublime pelo Código de Processo Civil, da qual a gente precisa olhar com mais carinho, né, em prol aí desses dois valores. Bom, com relação à nossa enquete, eu vou pedir para os apoiadores mostrarem, né, com relação a essa questão dos marketplaces, isso já foi mostrado, né, o resultado de 63%, acho que houve um equívoco, novamente, com relação aos modelos de negócio, né,
enfim, aqui podem mostrar o resultado, eu acho que esse já havia sido apresentado, de 63%. Vocês conseguiram, né, essa questão da era digital? É a questão 2, né, sob o manto de potencial violação do Pacto Federativo, seria sustentável a gente continuar trabalhando com um sistema tributário que privilegia ISS e ICMS? Você vê que 75% da nossa audiência diz que não, né? Nosso sistema tributário, ele está com esse problema, e a tendência à servicização, eu gosto muito de lembrar isso. Vai haver o necessário esvaziamento da receita dos estados, então algo vai ter que ser discutido, porque aí eu tenho que concordar com o doutor Marco Antônio, há uma tendência a essa vinculação como serviço, e a partir daí você tem uma questão de receita tributária dos estados bem comprometida. Na sequência, eu já vou passar aqui, se vocês puderem já tirar esse compartilhamento, para o resultado do sorteio, tá? Então, a BDF gentilmente está disponibilizando 2 exemplares da obra em homenagem ao professor Virgílio Acanto. Então, nesse painel, a gente tem como ganhador o Wang Huan Hussan. Vou até pôr o nome dele, que é bem diferentinho. O Breno, não sei se fica claro aqui ou se está o oposto, né? Porque a gente está aqui na tela, é uma loucura. Mas, falando novamente o nome, o Wang Huan Hussan, ele é o nosso ganhador da obra. Eu tenho certeza que vai engrandecer seus estudos. A obra realmente está incrível. E aqui eu vou já, né, sem mais ponderações, passar para as palavras finais dos nossos palestrantes, para que eles, né, até em linha com as minhas provocações, tragam rapidamente algumas ponderações, tá? A gente tem aqui, pelo adiantado da hora, uns 2, 3 minutinhos, que eu peço a ajuda de vocês para as ponderações. Imediatamente eu passo para o professor Dr. Paulo Aires, e assim vou seguindo na sequência dos palestrantes. Bom, aprendi muito aqui com cada um dos expositores em suas palestras, foi uma oportunidade bastante interessante de avançar nesse tema, muito a se falar, muitos aspectos a serem debatidos. Eu vou me cingir a um deles. O professor Marco falou bastante da doutrina e das decisões do legislador complementar, que são importantes, efetivamente. Eu queria destacar, então, um outro aspecto, que é o aspecto da jurisprudência, notadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que esse ano resolveu atuar muito fortemente na matéria tributária, e não com a necessária coerência. Ou seja, quando se vai buscar a síntese do que pensa o Supremo, do que seria a jurisprudência dominante do Supremo, em termos, por exemplo, de ISS, para dar um exemplo, na medida em que o Supremo julgou muitos casos relativos a esse tributo, ela não surge com qualquer naturalidade. Há votos de ministros, no caso A, que apresentam contradição em relação ao julgado no caso B. E, portanto, para os operadores do direito que querem um mínimo de segurança jurídica e, para tanto, querem entender o que diz o direito positivo, sobre ele fala a doutrina, e que, fundamentalmente, qual é a decisão do órgão habilitado no sistema para dizer o direito em última ratio, essa síntese, esse posicionamento claro, não sobressai e, portanto, aquela inquietude no que se refere a dizer qual é o melhor direito aplicável a um caso concreto, se mantém. E não há nada que afaste mais empreendedorismo, investimento, crescimento econômico do que insegurança jurídica. Com essas as considerações que eu gostaria de fazer aqui rapidamente, até para que possa ouvir os demais membros da mesa. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Passo imediatamente a palavra ao Luiz Guilherme. Obrigado, Gisele. Queria agradecer também a todos os palestrantes aí por todas esses ensinamentos valiosos. Eu queria finalizar dizendo assim, eu concordo que a gente tem muito a caminhar em termos de jurisprudência e também de doutrina. Eu acho especificamente
que a expectativa talvez que se tenha do Supremo é um pouco acima do que deveria ser. O Supremo, eu concordo que você pega critérios diferentes que, se você fosse analisar casos conjuntamente, que versam, no final das contas, sobre as mesmas categorias, você pode ter, às vezes, no mesmo ministro, encontrar uma contradição, que o posicionamento num voto não se transporta para o mesmo posicionamento no outro. Agora, eu acho que isso, fundamentalmente, mais do que um problema do próprio Supremo, é um problema do sistema, é tentar atribuir ao Supremo uma racionalidade que o sistema não tem. É querer ter uma expectativa que o Supremo vá tornar racional um sistema irracional. Essa que é a minha visão. Eu concordo com as críticas, eu acho que teria muito a evoluir, mas eu acho que, fundamentalmente, o sistema tributário ele tem que ser feito, não para tributarista, ele tem que ser feito para cidadão. A partir do momento que, ao emitir uma nota fiscal, você ter que necessariamente avaliar questões complexas e sofisticadas de preponderância, de categorias jurídicas, para você saber qual imposto você tem que pagar, isso para mim é um sintoma de que o sistema está muito errado. O cidadão não deveria ter que ser versado. A gente falou aqui de direito romano, a gente não pode ter expectativa que o empresário vá conhecer as institutas de Gaia para emitir uma nota fiscal. E eu acho que isso acaba repercutindo no sistema todo. Então, sim, a gente tem realmente alguma frustração com relação aos votos, mas eu, de outro lado, eu não coloco tantas fichas assim, eu não atribuo essa expectativa ao Supremo. Eu acho que o sistema poderia ajudar um pouco também a jurisprudência a se estabilizar, sendo um pouco mais racional. Obrigada, Luiz. Eu passo imediatamente para o Breno. Bem, mais uma vez dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, doutora Gisela, doutor Paulo, doutor Marco, doutor Luiz. Eu acho que os temas são interconectados, né? A gente está todo mundo em casa, né? Então nada mais digital do que esse momento da pandemia, né? Todo mundo fazendo compra online o tempo inteiro. Se as pessoas tiverem a impressora 3D em casa, elas vão ter que ter o software correspondente, vão ter que saber como vai acontecer a tributação lá pela empresa, os desenhos industriais. Então, tudo isso aqui está interconectado. A gente vai ter agora também um novo momento, que é o Pix bancário, que a gente vai saber se vai migrar para uma tributação mais digital. Então, o tema foi muito oportuno pela BDF, e eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês. Aprendi bastante aqui hoje. Obrigada, Breno. Doutor Marco Antônio, por gentileza. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos painelistas, claro, mas também gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa chefe, a nossa presidente, que dirigiu nossos trabalhos aqui, com todas as dificuldades técnicas, e mais especial ainda, a quem nos acompanhou durante essa 1h30, né, nos seus dispositivos móveis, né, nos seus tablets, nos seus celulares, e que está acompanhando e aqui rogo que continue acompanhando esse congresso maravilhoso que a BDF organizou, e mais uma vez reiterar os agradecimentos à BDF, desejar vida longa a essa instituição de difusão do direito financeiro e do direito tributário no Brasil, e desejar saúde a todos, e que com saúde a gente vai conseguir discutir essas questões, esses desafios que nós temos para a nossa economia, principalmente para a nossa economia digital e o nosso sistema jurídico. Saúde para todos. Obrigado. Obrigada a todos, agradeço novamente a BDF, ao apoio de todos vocês aqui no painel, foram excelentes as ponderações, realmente cada um dos temas pode levar uma discussão ampla, né, e eu só tenho realmente a agradecer a todos, a todas, né, e principalmente a organização da BDF, vida longa, a BDF realmente está sendo um congresso incrível. E faço votos que todos participem do próximo painel, que vai ser ainda mais instigante sobre a reforma tributária, né? A BDF, de forma sublime, fez essa construção dos dois blocos com visões diferentes, e isso agrega muito ao nosso debate público, né, doutor Marco Antônio, tão valioso nesse âmbito da reforma tributária. E aqui eu encerro o nosso painel, novamente agradecendo os painelistas.